tudo bem com vocês? Então, nós vamos iniciar um novo conteúdo de gramática que faz alusão ao texto e ao discurso. Quando nós falamos em texto, nós nos lembramos de palavras escritas. E, na verdade, texto também é isso, mas não se resume a apenas palavras escritas. Também aos textos verbais, que são a palavra escrita e a fala, aos textos não verbais, que são os gestos, as expressões faciais, tudo aquilo relacionado à imagem. Isso significa que o texto é um material concreto, é uma base, é alguma coisa concreta que nós temos para emitirmos pensamentos, ideias, opiniões. Veja bem, existem tipos de textos. São os injuntivos, que são aqueles que nos mostram como fazer alguma coisa, do tipo bulas de remédio, uma receita. Os textos narrativos, que são textos em prosa, aqueles que contam uma história, que narram um fato. Temos o dissertativo, que é aquele que expressa um ponto de vista, uma opinião sobre algo e normalmente apresenta um assunto polêmico. O expositivo, que apenas expõe algo, uma informação, uma ideia, um fato, algo que tem a finalidade apenas de expor. O descritivo, que apresenta algo, um lugar, uma pessoa com riqueza de detalhes ou às vezes somente alguns detalhes. Diante disso, nós sabemos que o principal objetivo dos textos é estabelecer com o interlocutor um canal de comunicação. Veja bem, quando há pessoas envolvidas na interação, isso significa que um é locutor e o outro é interlocutor. E o que estabelece esse canal de comunicação entre eles é a linguagem. É a linguagem escrita, ou a falada, ou a gestual, ou a facial, enfim, aquelas que de fato servem como um elemento de comunicação. E vocês observam que só vai haver comunicação, como nós sempre afirmamos, quando houver compreensão do locutor para com o interlocutor e do interlocutor para com o locutor, quando há uma comunicação entre eles e uma compreensão é estabelecida diante dessa comunicação. Observem aí que nós temos alguns canais de comunicação. A palavra falada, escrita, os gestos, os sinais, os sons, as cores, os desenhos. Imagine, até as cores e os sons nos expressam alguma coisa, e isso é texto. Quando nós observamos que há a cor vermelha no sinal de trânsito, isso significa que há uma passagem que pode ser proibida para alguém. Então, ela comunica, ela transmite uma mensagem e ela é texto. Há também o discurso. Ele normalmente é compreendido como a expressão das ideologias, dos pontos de vistas, daquilo que está por trás de um texto. Uma intencionalidade, que tem a finalidade de convencer alguém de alguma coisa, que tem o objetivo de fazer com que o indivíduo mude de posicionamento em relação a algo, de postura, de atitude. Tem a finalidade, muitas vezes, de argumentar, de expor uma ideia. E, às vezes, nesse discurso, há também uma certa marca do locutor. Por isso que a gente observa que, às vezes, há discursos ideológicos de caráter religioso, há discursos de caráter machista, feminista. Então, são textos que nós temos e que apresentam uma ideologia. Essa ideologia, que é também uma intencionalidade, é o discurso. O discurso são as diferentes maneiras de se expressar uma ideia. São as diferentes formas que o indivíduo encontra de se posicionar sobre algo em diferentes épocas. Vamos entender o que o slide nos mostra. Ele diz assim: é a atividade comunicativa capaz de gerar sentido, desenvolvida entre interlocutores.
além do enunciado verbal, engloba também elementos extraverbais, isto é, elementos que estão na situação de produção e que também participam da construção do sentido do texto. Resumindo, então, o que seria o discurso? É toda a atividade de interação que está envolvida no texto. Vamos pensar aqui numa charge. Se eu tenho uma charge, eu normalmente me utilizo da linguagem não verbal. Eu expresso uma ideia, um pensamento por meio de uma imagem. E eu quero me comunicar com o interlocutor que será capaz de saber a minha intencionalidade, se é uma crítica, se é um discurso ideológico, se é um discurso chantagista. Ele vai perceber por meio daquilo que eu expressei através da linguagem não verbal. Isso é discurso. Agora, dentro do texto e do discurso, há aquilo que nós chamamos de intertextualidade e interdiscursividade. O que é uma intertextualidade? É quando eu apresento num texto que já existe marcas de outro texto para fundamentar, para acrescentar ideias, para reforçar aquilo que eu estou expressando. E o que é interdiscursividade? É quando dentro de um texto que eu posso ter escrito em diferentes épocas, há outros discursos que podem ter sido escritos por pessoas diferentes, mas que têm associação com aquilo que eu penso, com aquilo que eu expressei, com aquilo que eu tive o objetivo de abordar. Por exemplo, o discurso homofóbico, o discurso religioso, o discurso que é, na verdade, um discurso político. Ele pode estar presente em textos diferentes com a mesma visão de mundo, com ideias similares àquilo que eu penso. Então, enquanto a intertextualidade traz para o texto uma marca de outro texto já existente, a interdiscursividade não traz para um texto já existente marcas de outro. Ela traz o assunto, a ideia, a ideologia semelhante àquela que já existe. Então, por exemplo, se eu for fazer uma charge que vai abordar uma crítica social, eu posso fazer uma outra charge sem abordar aquela que já está escrita, já está feita, já está abordada, com o mesmo assunto. Então, isso significa que houve interdiscursividade. Vamos ver um exemplo de intertextualidade. Olha, o primeiro quadro vai apontar para a imagem da Mona Lisa. O segundo, você percebe que não há Mona Lisa, é a Mônica. Mas ao olhar, você percebe que o quadro foi feito baseado no primeiro que já existia. E só de observar pelo posicionamento, pelo olhar, pelo jeito que está a personagem, você se lembra do primeiro texto já existente. Vamos então observar o que seria intertextualidade e interdiscursividade agora. Olha, todo texto traz um discurso, uma visão de mundo ou ideologia. Todo discurso reproduz um discurso que já existe, ao mesmo tempo em que se opõe a outro que também já existe. Há interdiscursividade entre textos escritos, música, pintura. Então vamos ver onde é que acontece a intertextualidade. A Canção do Exílio apresenta uma ideia que visa, na verdade, exaltar o país. Gonçalves Dias escreveu em 1847 a Canção do Exílio. Nela, ele exaltou a natureza, ele falou das belezas do país, ele mostrou que a terra aqui é fértil, naquela época já era fértil, era uma terra rica, uma terra bonita e que trazia possibilidades de grandes crescimentos. Joaquim Osório Duque Estrada foi escrever o hino nacional e ele trouxe para o hino nacional a mesma ideologia que o Gonçalves Dias apresentou lá em 1847.
ele também, embora tenha escrito o texto em épocas completamente diferentes, ele também abordou as belezas da terra, exaltou a natureza, falou do país. Então aí houve interdiscursividade. Observe agora que na nova canção do exílio, Carlos Drummond de Andrade fez o mesmo. Olha, ele exaltou a natureza, ele trouxe para o texto dele tudo aquilo que foi dito nos textos anteriores, mas de forma diferente. Isso é interdiscursividade. Os 3 textos abordam a mesma temática, a mesma ideologia, os mesmos pontos de vista, dão margem para outros olhares, mas que os 3 vislumbram as belezas do país e o valor dele. Agora, onde está a intertextualidade? Lá na Canção do Exílio, Gonçalves Dias fala assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Olha, observem que lá na primeira estrofe, na segunda, aliás, ele fala assim: nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em 1847, Gonçalves Dias escreveu isso. Agora olha lá no hino nacional: nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Olha, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Essas mesmas palavras estão presentes no texto de Gonçalves Dias. Isso é intertextualidade. Joaquim Osório Duque Estrada trouxe para o texto dele expressões próprias, autênticas do texto de Gonçalves Dias. Isso é intertextualidade. Entenderam, meninos? Então, um abraço. Até mais. Tchau.